Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Sou o professor Marcos Barbosa e estaremos juntos durante alguns encontros. E a 8.112/90 ela é extremamente relevante. Ela cai em basicamente todos os concursos e vale ressaltar que o número de questões sobre ela varia entre 3 a 4 questões numa única prova. Se você tiver por base uma prova de múltipla escolha de 5 itens, teremos aí aproximadamente 15 a 20 itens à prova sobre a 8.112. Toda a atenção que você tiver em relação à matéria, melhor para nós. Portanto, essa parceria entre eu e vocês, com certeza é uma parceria de sucesso. Teremos aprovação no concurso o mais breve possível, ainda mais porque estamos na legião dos concurseiros. E dentro desse propósito, não somente meu, mas da equipe toda, vamos estar caminhando juntos, através da própria internet, através dos próprios meios aí de comunicação, e vale ressaltar que estou à sua disposição. Sou, portanto, Marcos, como disse, e aqui você está vendo logo atrás o meu e-mail. Caso você precise, fique completamente à vontade para estar se comunicando comigo. De plano, já sem nenhuma embromação, como ninguém aqui faz, com certeza, já vamos entrar no conteúdo e lembrando que os servidores públicos federais são espécie do gênero denominado de agentes públicos. O tema do direito administrativo, agentes públicos, compreende, portanto, o tema servidores públicos. De plano, já quero alertar para você o conceito de agente público. O agente público, portanto, ele é toda pessoa física. O agente público é toda pessoa física que trabalha para o Estado de forma permanente ou de forma transitória. Não interessa se a pessoa trabalha para o Estado, no caso, de forma permanente e transitória. Também não interessa se a pessoa trabalha de forma remunerada ou de forma não remunerada. Tanto faz aqui, não vai fazer a menor diferença se a pessoa está sendo remunerada ou se a pessoa não vai estar sendo remunerada. Vale ressaltar ainda que o tema agentes públicos ele tem algumas espécies. Quais são, portanto, as espécies de agentes públicos? Primeiramente, agentes denominados de políticos. Marcos, quem são os agentes públicos políticos? Querido amigo, o agente público político é aquele que exerce as atribuições como mandatário eletivo, a exemplo do vereador ao senador, a exemplo do prefeito ao presidente da República. Temos ainda os ministros de Estado, secretários estaduais, municipais, magistrados, membros do Ministério Público, a despeito desses dois serem aí expurgados pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que os compreende dentro da categoria dos servidores simplesmente, e não como políticos. E, em sequência, temos ainda os ministros que trabalham nos tribunais de contas e, por último, secretários, ou melhor, conselheiros estaduais e conselheiros municipais em relação aos tribunais de contas destes estados ou municípios, além do próprio diplomata de carreira. Em segundo lugar, dentro das espécies dos agentes públicos, podemos compreender aqui os agentes administrativos. Quem são os agentes administrativos? Olha, os agentes administrativos, com toda certeza, são extremamente relevantes, especialmente, sabe por quê? Porque você, como servidor público, daqui a alguns dias, você já vai estar aprovado aí no seu concurso. E você, como servidor, você é abrangido por essa espécie, denominada, portanto, de agentes administrativos. Dentre os agentes administrativos, quem pode ser abarcado aqui? Com toda certeza, primeiramente nós temos os servidores. Quem são os servidores públicos? Querido amigo, esse servidor público, nesse caso, como compreendemos, podem ser os da 8.112, que no caso, servidores federais,
podem ser ainda abarcados aqueles que trabalham com vínculo pela CLT, que são os empregados, que ingressam também via concurso. E em terceiro lugar, temos ainda os temporários, que é chamado também de regime jurídico administrativo especial. Os temporários estão dentro do regime administrativo denominado, portanto, de especial. Em terceiro lugar, a terceira espécie de agente público ou de agentes públicos, aqui compreendemos os agentes chamados de honoríficos. Marcos, quem é agente honorífico? Querido, agente honorífico é aquele que se liga ao Estado de forma transitória, de forma remunerada ou não remunerada, mas normalmente aqui sem remuneração, que é, por exemplo, o mesário eleitoral, o comissário de menores, o jurado que trabalha no tribunal do júri e assim por diante. Em quarto lugar, temos ainda os agentes chamados de agentes delegados. Marcos, quem vai ser chamado de agente delegado? Os agentes delegados são aquelas pessoas físicas que trabalham em empresas privadas, concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de serviço público. São, portanto, aí chamados de delegados. E por último, só para fecharmos o tema agentes públicos, temos agentes credenciados. Só para finalizar, o tópico de número 2.5, nessa terminologia, nessa visão, de acordo com o professor Eli Lopes Meireles. Essa classificação que eu estou te indicando aqui agora é de acordo com o professor Eli Lopes Meireles, que é concebido como o Papa do Direito Administrativo Brasileiro. Professor extremamente relevante. Tem décadas que já faleceu, entretanto, seu livro Direito Administrativo tem sido atualizado por alguns professores e, com certeza, o conteúdo se mantém ainda cobrado em prova de concurso. E, em quinto e último lugar, temos os agentes credenciados. Marcos, quem são os agentes credenciados? São pessoas designadas pelo Estado para a realização de uma atividade específica, de forma designada, portanto. O ministro de Estado existe aqui dentro do Brasil. Fora do Brasil, o ministro de Estado ele tem que ser credenciado para poder assinar em nome da República Federativa do Brasil. Então, temos aí os agentes credenciados. Então, só recapitulando rapidamente, você pode inclusive estar verbalizando aí no seu sofá, na sua cadeira, não interessa onde você esteja estudando, mas vale ressaltar que podemos aqui recapitular. Então, falando juntamente comigo, vamos aqui dizer que o agente público é toda pessoa física que trabalha para o Estado de forma transitória permanente, remunerada ou não remunerada. Quais são as espécies de agentes públicos? Primeiramente, o agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente credenciado, portanto. Em sequência, quero ressaltar o que coloca a professora Maria Silvia Zanella de Pietro e também o próprio Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Zanella de Pietro, eles vão um pouco contraditórios com relação ao entendimento do próprio professor Eli Lopes Meireles. Vale ressaltar que prova CESP, especialmente prova CESP, utiliza como referência a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Quando você faz uma prova ESAF, que normalmente é auditor da Receita e assim por diante, aí o Celso Antônio Bandeira de Mello é o autor preponderante nessas provas. Se você faz Fundação Carlos Chagas e Fundação Getúlio Vargas, normalmente para a prova aí de Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, aí a referência fica também com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Vale lembrar que o professor Eli Lopes Meireles, embora não seja tão utilizado quanto a classificação, ele é relevante porque os próprios autores mais modernos, como Celso Antônio e Maria Zanella, utilizam a ele como referência. Esses autores aqui, eles colocam da seguinte forma, e vale aqui enunciar para você. Primeiramente, a professora Maria Zanella coloca que existem os agentes denominados, portanto, de agentes políticos. Quem são os agentes denominados de políticos, de acordo com essa doutrinadora?
A mesma coisa que eu enunciei anteriormente, por exemplo, quem tem mandato eletivo, ministro de Estado, secretário estadual, magistrados, membros do MP, neste caso, para ela não. Então, no caso específico de magistrados e membros do Ministério Público, não são políticos de acordo com Maria Silvia e também de acordo com Celso. Em segundo lugar, temos ainda agentes chamados de servidores. Esses servidores públicos, são estatutários, são vitalícios ou então são também aqui compreendidos como sendo os próprios empregados. Em terceiro lugar, essa autora coloca os agentes também, outros agentes públicos, denominados de temporários. Esses agentes chamados de temporários ou simplesmente de servidores temporários, como a autora indica, são aquelas pessoas que trabalham por prazo determinado, como por exemplo o professor de uma escola pública, como por exemplo também alguns servidores que trabalham na segurança pública na área administrativa. Trabalhando com contrato por prazo determinado, são também chamados de servidores temporários. Em quarto lugar, Celso Antônio Maria Zanella coloca os militares. Até muito pouco tempo atrás, haviam os servidores públicos militares. Atualmente não existem mais servidores públicos militares, não se esqueça disso. Hoje a terminologia correta é simplesmente militares. Se a prova, por exemplo, isso é muito comum em prova CESP, onde ele coloca servidores públicos militares e assim por diante. Lembrando que os servidores públicos não compreendem hoje os militares. Os militares simplesmente são militares. Toma muito cuidado, principalmente para a prova CESP. E o item número 5 desses autores são particulares em colaboração. Quem são esses particulares? Quem pode ser aqui designado como sendo particulares? Os particulares em colaboração, aí você tem as pessoas que trabalham em empresas privadas, que prestam algum tipo de atividade para a administração pública, são os famosos particulares em colaboração. E aqui eu quero destacar para você está vendo no próprio monitor que está logo atrás de mim aqui, o regime jurídico. Alguns dados devem ser aqui analisados. Primeiramente, que o artigo 39, ele teve a sua redação impugnada perante o Supremo Tribunal Federal, na época ainda chamava ADIM, atualmente é ADI.